Boa tarde, tô aparecendo aqui de cara lavada, porque eu vou fazer um negócio que eu vi no vídeo de uma gringa. Cara, eu amo assistir vídeo de rotina de escrita, e uma das melhores invenções que o YouTube fez nos últimos tempos foi a dublagem automática. Sério, maravilhoso. Eu posso assistir vídeos em inglês sem eu saber falar inglês, o que é, olha, maravilhoso. O que eu vou fazer é falar com vocês enquanto eu maquio essa cara aqui, levemente manchada, mas ignorem isso. Vou fazer isso olhando pro meu celular, porque eu não tenho um espelho móvel que eu possa botar aqui pra me usar. Então, mas a tela do celular, acho que tá bom. Portanto que eu consiga ver minha cara, eu acho que tá ótimo. Também vou aproveitar que eu comprei uns 3 negócios quando eu fui na rua essa semana, pra passar na minha cara também. Eu tava lendo um livro segunda-feira, e no início de cada capítulo, tinha trechos de diários. É de um personagem que não está na história principal, mas a história dele impacta diretamente na história dos personagens principais. É um personagem que não tá vivo no presente do livro, mas a história dele meio que ajuda a gente a entender algumas coisas do presente. Então eu meio que decidi fazer o mesmo. Por quê? Porque eu tenho um personagem no meu livro, a história dele meio que tem tudo a ver com o que tá passando agora, e eu não sabia muito bem como enfiar isso no livro. Eu tava com muito medo de ser muita coisa pro final do livro, porque muita coisa seria realmente explicada no final dele. Mas, portando o diário desse personagem, no início de cada capítulo, dá pra contar uma história diferente, né? Uma história de segundo plano, sem a necessidade de eu ficar passando de presente para futuro, sabe? Mudando a data, a perspectiva, essas coisas. Usando pequenos trechos, porque de uma certa forma a história vai ser contada de uma maneira um pouco mais resumida. É porque você não, quando você escreve um diário, você não vai escrever as coisas com detalhe. Eu olhei pra ele de tal forma. Não. Você conta as coisas da maneira mais direta possível, como aconteceram. E vai ajudar também a manter o mistério, o gancho, né, que eu coloquei no prólogo do livro. Prendi o cabelo, que tava atrapalhando o cargo. E quando eu tava lendo esse livro, eu percebi que fazer isso era simplesmente perfeito, sabe? Faz sentido pra essa personagem, pra quem ela foi, ela escrever essas coisas. Ela. Eu tava tentando não contar qual era o gênero, mas acabei contando de qualquer maneira. Eu ainda não decidi se todos os inícios dos capítulos vão ser trechos do diário dela. Mas, por enquanto, sim. Minha principal preocupação é não tirar o leitor do foco central. Tipo, parece ser levemente desfocado da história. Então, vai ser muito bem pensado antes de executar. Não vou fazer isso agora, na versão 1 que eu tô escrevendo, porque ela tá quase pronta e não tem necessidade de eu começar a escrever agora. Posso muito bem fazer isso depois, quando eu estiver editando a segunda versão. Enfim, ela vai ajudar a ficar alimentando o mistério do prólogo que eu coloquei, que eu realmente tenho muito medo do leitor esquecer dele, porque ele se trata de uma cena que se passa bem no início, bem na frente do livro, é de uma coisa que vai acontecendo na frente do livro, né? Então, de uma certa forma, vai estar meio que mantendo esse abre parêntese que eu fiz no início, meio que relevante, né? Acho que a cara tá boa. Bem, ficar bonita não é um pré-requisito para começar a escrever, mas com certeza ajuda. Aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra organizar o livro no Notion. Não é lá a melhor organização do mundo, mas eu tô tentando, tá? No processo de criação ainda desse template. Enfim, ele, como eu disse no outro vídeo, ele é a junção
de várias outras coisas que eu vi. E no que eu achei que mais combinava comigo, com o que eu queria fazer, eu fui colocando. Aí aqui, ver se dá pra ver melhor. É só pra dar uma ideia, né? Porque eu vou borrar o que tá escrito aqui de qualquer maneira. Aqui eu tenho a estrutura de 3 atos. Ele é só um exemplo de como é que funciona. É dentro dessa página aqui que fica tipo, o que acontece no prólogo, nos 10%, nos 25%, tudo assim, ó. Isso aqui é uma página que fala um pouco sobre meio que a raça que eu criei, mas não tá tudo aqui, porque às vezes eu esqueço de botar. E aqui tá a base de dados que eu uso. Aqui tem outras coisas que tem a ver com a história em si, tipo algumas cenas soltas, que eu tenho ideias e não sei onde colocar. Eu coloco aqui um pouco do mundo. Isso aqui tem a ver com a profissão da protagonista, com a segunda profissão do protagonista, e mais algumas outras coisinhas. O principal mesmo, que eu mais uso mesmo, é essa base de dados, que ela é dividida em ato 1, ato 2 e ato 3, que eu só tenho planejado o capítulo 28, mas não é nem mais o capítulo 28, porque eu mudei algumas coisas. Ele só vai mudar o nome, mas o que acontece nele vai ser a mesma coisa ainda. Aí eu fico aqui dividido, aqui é 10%, aqui é 25%. Claramente, a divisão de porcentagem não tá a mesma, porque eu tenho 4 no 50% e 6 aqui no 75%, enquanto nos 10 eu tenho 3, e nos 25% eu tenho 3 também. Mas é só uma base mesmo, uma ideia, tipo, eu divido a minha estrutura em 3 atos em 6 atos, né? É complicado. E aqui eu tenho umas imagens que me remetem um pouco da história. E isso aqui é meu to-do de coisas que eu tenho que fazer. Que é planejar a última coisa que eu fiz foi planejar os capítulos de 75%. E agora eu só tenho que planejar todos os capítulos do 90%, mas isso ainda vai acontecer. E eu tenho essa aqui de recompensas de quantas palavras eu escrevi. De 5 em 5 mil palavras. E meu último marco foi 35 mil palavras. Falta completar um marco de 40 mil palavras. E como vocês podem ver aqui, não sei se está bem visível, se eu chegar um pouco mais perto. Aqui, ó. Estou com 38 mil palavras escritas até o momento. Bem, esse template é meio que um teste ainda. Tem muita coisa que eu não estou usando, que eu vou acabar tirando. Muita página que eu criei, que vocês viram ali do lado, que eu acabo não usando. Acaba me tornando inútil para mim. E como eu não pretendo parar em um livro só, eu quero criar um sistema que eu vou usar várias vezes. E nada melhor do que eu começar desde agora, testando, até chegar no final. Bem, agora eu acho que eu vou escrever de fato. Já falei demais aqui com vocês. Acabei não rendendo muito hoje, porque tô sentindo que não tá ficando muito bom. Sei lá, não tô gostando muito, talvez eu edite. Eu não gosto muito de editar o texto que eu acabei de escrever, mas eu não tô muito satisfeita e vou acabar fazendo isso. Se vocês perceberam, eu estou usando um microfonezinho que eu comprei junto com o celular que eu estou gravando o vídeo agora. Pedi os dois juntos na mesma compra, e depois de muita dor de cabeça pra Amazon entregar na minha casa, finalmente foi entregue. Eu estava desistindo já, porque dizia que tentou entregar, mas não tentou, porque eu estava em casa, não me ligaram, enfim. Mas na terceira tentativa, que é a última, né, que eles só fazem 3 tentativas, e depois der um problema pra conseguir de novo. Eu sei disso porque, como eu disse, a minha experiência com a Amazon não é muito boa, e eu já tinha comprado uma peça para esse computador e deu esse problema 3 vezes, não entregaram, eu tive que pedir de novo. Eu liguei pro suporte e falei, você quer seu dinheiro de volta? Não quero meu dinheiro de volta.
quero meu produto. Aí tiveram que mandar de novo, porque eu comprei direto da Amazon. Aí tiveram que mandar de novo da armazém deles no Rio, não lembro onde que veio, pra minha casa, em vez de simplesmente entregar o que já estava na minha cidade. Mas enfim, que bom que isso não aconteceu com o celular, porque seria uma grande dor de cabeça. Na verdade, eu ia cancelar a compra e eu ia comprar no Mercado Livre, já tinha até separado os links. Mas, felizmente, chegou. E como eu estava com a cabeça muito nisso nesses dias, eu também acabei não escrevendo. Sempre acontece alguma coisa que eu acabo não escrevendo. Mas é a vida, né? A vida de mãe é assim mesmo. Altos e baixos. Eu nem sei se tá ficando bom eu segurar assim, porque eu tava usando aqui dentro com a presilhazinha que vem. Aí eu botava aqui e prendia aqui. Aqui, ó. Aí eu prendi aqui pra ficar escondido, porque se eu botasse aqui, a blusa ficava caindo. Mas aqui no meu sutiã fica direitinho e dá pra gravar direitinho. Enfim, vou testar gravar dessa forma agora, pra ver se eu gosto, sei lá. Eu vejo todo mundo usando dessa forma, eu vou tentar usar também. Ou não. Ou ver o que fica mais confortável pra mim. Porque é tudo um teste. Tudo um teste por enquanto, né? Enfim, como vocês sabem, né? Vou escrever de noite também. Aí eu vou editar, porque eu sinto que eu realmente preciso editar, porque não tá muito bom. Faz parte, né? Vou fazer um café, porque o meu café que eu fiz de manhã acabou, porque eu geralmente não tomo muito café. Aí eu fiz pouco hoje e falei, não vou tomar tanto. Acabou, eu fiquei triste porque acabou. Porque eu tinha feito quantidade certinha pra 2 canequinhas minhas só. Ai. Vou colocar de volta na minha blusa. Eu já não tenho tido muito tempo pra escrever e vou ter menos tempo agora, porque eu meio que decidi entrar na faculdade. Não é algo que surgiu totalmente do nada. Eu pretendo fazer a prova da CEDERJ, porque assim eu consigo fazer online, em casa mesmo, que é bem mais prático, com certeza. E não é a primeira vez que eu faço, na verdade já fiz 3 vezes antes e infelizmente eu não consegui. E eu meio que acabei desistindo depois de 3 tentativas. Não uma completa desistência, mas uma pausa por enquanto. E hoje eu tava mexendo no YouTube e eu vi um vlog de uma menina falando da vida dela na faculdade e do nada me deu vontade de me inscrever. E aí eu procurei pra saber quando teria a próxima inscrição e tudo mais. E quando eu entrei, tava aberto e eu me inscrevi. Assim, não era pra ser assim tão rápido, mas acabou acontecendo, tô inscrita. A prova vai ser em dezembro, então isso significa que eu tenho pouco tempo pra estudar. E se eu não passar, tá tudo bem, porque realmente eu estudei pouco tempo. Mas eu ainda vou botar como uma experiência, né? Que acho que não tem nada melhor pra você aprender algo do que você fazer uma prova sobre aquilo, né? Acho que já vi isso em vários lugares e talvez ajude de alguma forma. Então eu vou meio que dividir o meu tempo entre escrita e estudo. Fazia muito tempo mesmo que eu tava com vontade de voltar a estudar. Eu tava meio que incomodada mesmo, que eu não tava estudando nada. Não nada, eu ainda estudava muito sobre o que eu tô fazendo, sobre a escrita, né? Sobre escrever um livro. Mas eu não tava achando o suficiente. Eu queria aprofundar um pouco mais no estudo. E agora eu tenho um propósito pra fazer isso, né? Porque, infelizmente, a motivação é algo muito finito. E o que te mantém no caminho, te mantém fazendo as coisas é um porquê, é um propósito. E agora eu tenho. Eu já queria estudar, mas eu não tinha um porquê. E eu não tinha a motivação, era só uma vontade. E agora eu tenho um porquê, agora eu tenho aonde eu quero chegar, né? E como a motivação é algo finito, você saber onde você quer chegar, por que você tá fazendo aquilo, ajuda muito. Obviamente não vai ser fácil, né? Eu tomo a minha experiência escrevendo esse livro como base, porque eu escrevi muitos dias mesmo sem aquela motivação, sabe? Eu escrevi mais porque eu queria terminar, eu sabia onde eu queria chegar e isso me ajudou a continuar escrevendo, né? E nada é melhor do que você ter um porquê pra você continuar fazendo as coisas. Eu acho que eu acho que eu já vi tanto vídeo de autoajuda nessa vida que eu já entendi que eu não posso ficar contando única e exclusivamente com aquele gás do início. Eu tenho que contar com eu quero chegar em X, eu tenho que fazer isso pra chegar em X.
Enfim, é só isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada por assistir mais esse vídeo. Vejo vocês na próxima. Tchau!